Tá mal esse mundinho, hein, gente? Barbaridade. Aqui, então, né, tá lá o nosso Lula, agora trocou o Paulo Pimenta pelo Sidônio, o senhor Sidônio. Eu acho uma má notícia, porque isso quer dizer exatamente que o governo acha que está fazendo tudo certo, só que não está sendo compreendido pelo freguês, né? Que insiste incivilizadamente em se sentir insatisfeito com o governo maravilhoso que ele está fazendo. Né? Ele acha que o problema é de comunicação e não de produto. Né? E isso é mau sinal para a gente, né? Do que vem vindo por aí. E aí, você pega hoje a reação da imprensa à declaração do Zuckerberg de ontem. Quer dizer, a imprensa do consórcio inteira. Né? A Folha de São Paulo, de modo mais digno que o Estadão, né? Porque pelo menos a Folha de São Paulo pôs lá uma dúvida, uma opinião contrária, mostrando que tem um debate em torno da coisa. O Estadão não. Né? Manchetou aos gritos, né, contra a mera hipótese da suspensão da censura um dia nos Estados Unidos. Imagine se isso chega aqui. Cara, continua aquele negócio, né? O sujeito começa a querer raciocinar, tal, aí de repente alguém fala aquela palavra mágica que o hipnotista, sabe, daquele filme, aqueles filmes mambembes de terror antigo, né, que o cara hipnotizava o sujeito, botava uma palavra mágica. Ele falou a palavra mágica, o cara, né, fica com o olho vidrado, começa a babar e daí para frente só tem reações pavlovianas, né? Quais são as suas palavras mágicas? Bolsonaro, Trump, liberdade, né? E os caras. E aí saem rugindo. Enfim, mas o importante é esse episódio aí do Zuckerberg, né? Se a gente relembrar agora, depois de tudo que apareceu nesses últimos dias do ano passado aí, naquela famosa entrevista do Joe Rogan com esse Mark Benz, que era o sujeito do Departamento de Estado que cuidava de informática, né, contou coisas bombásticas. Eu recomendei 500 vezes e recomendo mais uma vez que vocês vão ao site vespero.com e procurem a entrevista mais importante da década e leiam, porque ali é que você vai entender o que é que está acontecendo nesse mundo de hoje. O que ele conta resumidamente é uma história que começa nas primaveras árabes, né, com o pessoal da inteligência, do Pentágono, do Departamento de Estado, da CIA, né, examinando aqueles fenômenos provocados pela internet. Né? Depois, eles passam a usar esse tipo de ferramenta para incentivar aquela rebelião que houve na Ucrânia em 2014. Né? Isso dá para eles uma certeza muito forte. É o momento em que eu disse que a NATO descobre o Gramsci. Né? Para que gastar bilhões com armamentos e tal se a gente pode manipular a internet e eleger nos países dos outros os presidentes que a gente quer? Né? E começaram a desenvolver isso com todo o poderio americano, né, de conhecimento e de dinheiro, né, e desenvolveram uma ferramenta maligna, né, que até aquela altura de 2014 ali era para ser usada contra os inimigos dos Estados Unidos, né, para favorecer a democracia no mundo. Só que, de repente, acidentalmente, o Trump é eleito em 2016 e esse pessoal então passa a usar essas ferramentas contra os próprios americanos. E isso chega num momento, o grande teste do poderio dessa ferramenta é a pandemia, né, que cria uma situação inédita de pânico no mundo. Né? O pânico é sempre a porta para o sujeito cometer cagadas. Né? E ali começa com um pequeno episódio. O New York Post, que é um jornalzinho, um tabloide de Nova York, consegue um furo, né, de que
a Covid teria saído de um laboratório chinês, em Wuhan, né? Tinha sido um vazamento de um laboratório, né? E essa notícia provoca uma reação inusitada, né? Onde o Facebook, em primeiro lugar, né, põe aquilo como um desmentido, né? Aquilo como uma notícia falsa, né? Usando como argumento para dizer que a notícia era falsa, uma fonte, a senhora Daniela Anderson, né, que trabalhou nesse Wuhan Institute of Virology, da onde teria vazado o tal vírus, né? E aí o Biden, né, e todos os rabos locais do complexo industrial da censura, né, impulsionados basicamente e bancados pelo Departamento de Estado e pelo Pentágono, né, e pela CIA e os outros braços todos desse aparato, né, de inteligência americana, de guerra de informação americana, né, pressionando as redes a partir da Casa Branca, né, com respeito à Covid, né? E aí esse pessoal aprendeu que eles podiam prender populações inteiras, como aconteceu nos lockdowns, né, e parar economias nacionais inteiras sem ser acusados de crime nenhum, apenas manipulando informação, né? E isso fez com que todos os lobos, os loucos pelo poder do mundo, começassem a salivar incontidamente, né, em cima do poder que eles viram nessa ferramenta. Aí vem, na sequência disso, o 6 de janeiro lá de 2021, aquela invasão do Congresso, né, e nada mais, nada menos que o diretor do Twitter da época, Jack Dorsey, né, põe o presidente em exercício fora da rede, né, expulso das redes sociais, né. Depois disso, você vem na sequência, né, desses episódios, desses marcos do avanço do processo de censura internacional, né, com a história do Hunter Biden, o laptop que ele deixou, com as provas todas das falcatruas dele lá com as empresas ucranianas, foi tudo abafado, né, diretamente, com ação direta do FBI, da CIA, da Casa Branca, ligando para os Zuckerbergs da vida, dando pressão e tal, né? Depois disso veio também todo o patrulhamento da incapacidade crescente do Joe Biden de continuar liderando os Estados Unidos, e tudo isso com uma avalanche, né, de aprovação de ferramentas como o New York Times, o Washington Post, o site político e toda a imprensa, né, que chamava o New York Post de um tabloide da extrema-direita e não sei o quê. Tudo que o New York Post publicou e foi censurado naquela época, hoje está comprovado como verdadeiro, né? E esse pessoal continua com a mesma cara, né? Aí você tem, em abril de 2022, começa a reação com o início das tratativas do Elon Musk para comprar o Twitter. Negociação que ele completa em outubro de 2022, né? E aí ele devassa aqueles Twitter Papers, né, que mostram como que é operado esse sistema e essa ferramenta, com que violência, né, e em que níveis, em que altura das instituições americanas isso estava, né, envolvendo da Casa Branca para baixo todo mundo do governo democrata, né? E inclusive mostrando como esse pessoal desembarcou no Brasil 4 dias depois da eleição do Bolsonaro, né, para começar a campanha de destruição do Bolsonaro, né, do governo do Bolsonaro, né, com aulas para o Alexandre de Moraes, né, serviram a ele todas as ferramentas desenvolvidas nas universidades americanas com o financiamento do governo. Mais de 100 universidades americanas estavam fazendo pesquisas de desinformação e criando bancos de dados para fazer cruzamentos de palavras, criando sistemas de inteligência artificial de relacionamento de palavras para forçar os algoritmos das redes a expulsar pessoas sem que elas soubessem por quê nem como, né? Então, hoje, né, ontem,
né? O Zuckerberg, depois de dar os primeiros sinais de que ele estava arrependido de ter cedido a essas pressões, né? Ele disse duas coisas, basicamente, naquele longo pronunciamento dele. Vamos nos livrar desses verificadores de verdades e substituir esses caras pelos alertas das comunidades de leitores, como faz o X, né? E vamos reduzir dramaticamente a quantidade de manifestações de pessoas censuradas nas nossas redes. Ou seja, vamos trocar esses por avisos visíveis e argumentados da própria comunidade de usuários, né, para sinalizar quais são as notícias possivelmente falsas ou enviesadas ou entortadas, em lugar de censurar elas por entidades invisíveis. Vamos tornar visível isso e vamos atribuir esse poder e esse direito aos usuários, né? Menos censura e muito menos ainda censura do governo. Foi isso que ele disse essencialmente, o Zuckerberg. Ele disse isso porque ele está com medo da lei? Provavelmente, sim. Ele sabe que ele cometeu crimes, né? Ele sabe que se o Trump fizer o que ele promete, né, a coisa vai ficar feia para o lado dele e de todos esses donos de redes, porque eles estão em cursos em violações da Constituição, das leis americanas, tal, e lá ainda, a lei ainda vale, né? Não tem o Alexandre de Moraes substituindo a Constituição americana. Bom, enfim, eu não acredito que seja só isso que está movendo o Zuckerberg, né? O que ele diz, e que é muito americano, é que ele entendeu pela última eleição que é isso que o povo americano quer, né? E que ele estava ingenuamente navegando na direção contrária do que os americanos queriam, empurrado por esse pessoal que fala em nome dos americanos. Mas, enfim, não me interessam os motivos do Zuckerberg. Eu não quero saber se a criminalidade caiu porque a humanidade melhorou ou porque a polícia funciona. A gente quer é que a criminalidade caia. E, nesse caso, o que me interessa é que ele volta a estar perfeitamente alinhado com a norma que a humanidade consagrou como a fronteira entre a civilização e a barbárie e como a pedra fundamental da democracia lá no século XVI. Qual seja, que o que pensar, dizer ou ouvir é da alçada da decisão de cada um. A polícia pode ir atrás de você pelos seus atos, pelas suas ações, por aquilo que existe de concreto, por aquilo que você fez, mas não pelo que você pensou, pelo que você disse ou pelo que você sente, né? Por que isso foi definido como o marco entre a civilização e a barbárie lá no século XVI, né? Lá nos 1600 e pouquinhos, né? Porque a alternativa é dar para o Estado, que é o dono do monopólio da violência e da força armada, esse poder, né? O que fatalmente resulta em opressão, em tortura e em morte, né? E isso não foi uma sacação de alguém, né? Foi uma conclusão da primeira geração da humanidade que teve a oportunidade de olhar para a história da humanidade em perspectiva, né? Por causa da prensa do Gutenberg, né? 100 anos depois da invenção da prensa, já se tinha a possibilidade de ler tudo que sobrou da história da humanidade por escrito, e a conclusão é essa, né? A essência, o resumo essencial de toda a vasta experiência humana, sublinhada aí por um vasto oceano de sangue, é essa, né? Que se você puder torturar as pessoas pelos seus pensamentos e pelas suas palavras, né, então não tem jeito de escapar da opressão e da brutalidade e do genocídio, que é a essência da história humana. Foi sempre assim. E essa foi a pedra fundamental da democracia. Então, o que o Zuckerberg está fazendo, né, é voltar a essa verdade fundamental. Ninguém tem o direito de fiscalizar o que você pensa, o que você sente, o que você diz e te punir por isso.
Só quem tem esse poder e esse direito é o ouvinte, né, de fechar os seus próprios ouvidos às suas mentiras, né, de acreditar na verdade dele em vez da sua. Isso tem que ficar neste nível das relações humanas, porque se você meter o Estado no meio, né, e isso virar uma ferramenta de opressão, você cai na censura e você cai no Alexandre de Moraes. Né? Então, quem está contra essa conquista essencial da humanidade? Os loucos pelo poder, gente, que vem na concentração de toda a vida em 4 ou 5 redes a possibilidade de voltar para um novo papado universal, para uma ditadura global. Né? Só os desembestados do poder econômico, aliados aos desembestados do poder político, continuam agarrados nesse troço. Né? Porque estão sentindo o repúdio da humanidade inteira a eles. Eles não têm mais resposta para nada, se apoiam só na violência, né, para impor isso a ferro e fogo para todo mundo. E é isso que explica aí essa interpelação do Ministério Público Federal brasileiro ao Zuckerberg, né, por ter feito uma declaração sobre o que ele pretende fazer com a rede dele lá nos Estados Unidos. De repente vão querer suspender a censura aqui no Brasil? Jamais, tal. Cada dia mais, gente, isso é um padrão no mundo, pelas razões que estão esmiuçadas nessa entrevista do Joe Rogan com esse Mark Benz, que eu recomendo, mais uma vez, que vocês vão ao vespero.com e procurem a entrevista mais importante da década, né? E leiam, porque lá está contada toda essa história. Né? E é um padrão que se espalhou pelo planeta, né, num grau que é difícil de fazer isso voltar para trás. Né? Nesse meio tempo, a Europa aprovou aquela lei dos serviços digitais lá deles, o Parlamento Europeu, que exige que as plataformas imponham os julgamentos dos fact-checkers, né, os donos da verdade aí, né, nomeados pelos governos. Né? Porque o que são esses fact-checkers? Né? O Mark Benz conta bem o que é isso. Né? A tal Internews, que fez aquele consórcio dos jornais brasileiros todos na época da Covid para dizer o que era mentira, o que não era mentira. Que equipe essa turma tem para saber se tudo que é mentira e tudo que não é mentira? É tudo sacação, cara. É tudo sacação em cima de você. Aí, os Twitter Papers, expostos pelo Elon Musk, mostraram que nos Estados Unidos você tem uma sopa de letrinhas aí, de siglas de agências do governo fazendo a mesma coisa na Europa, sem ter a lei, né? Contra a lei, passando por cima da lei. É por isso que nos Estados Unidos isso teve que ser estendido para uma rede de ONGs, né, e para uma rede de instituições aí que são laranjas do Departamento de Estado, do Pentágono, da CIA, né, e que operam além daquele nível que a lei proíbe essas instituições de ultrapassar. Na França, mesma coisa, pressão enorme nesse sentido. Prenderam aquele CEO do Telegram, Pavel Durov, um menino lá, porque ele não censurava o suficiente. Foi preso lá sem lei nenhuma para isso. Na própria Inglaterra, gente, desde a eclosão daquelas rebeliões aí anti-imigração, a polícia passou a prender pessoas pelo que elas tinham publicado na rede. Chegou a acontecer isso na Inglaterra, que inventou a democracia moderna. O governo trabalhista lá empurrando leis contra informações legais, mas prejudiciais. Olha a formulação desse argumento. São legais, mas são prejudiciais. Quem disse que são prejudiciais? Né? O governo. Prejudiciais a quem? A ele, governo. Né? O Brasil, né? Arrancando leis de censura do Congresso aí a fórceps. Né? O Congresso vota contra e eles voltam a carga e apresentam isso como medida provisória, depois apresentam isso como um circunloquio qualquer, depois como jabuti de outra lei. Né? O Supremo Tribunal e as suas ordens e processos secretos aí, o banimento do X. Né? Isso está espalhado no mundo.
como é que esse monstro se instalou e cresceu? Gente, a censura começa sempre por algo feito para o povo gostar. Né? É o medo, né? A insegurança. Então, vamos censurar para aumentar a sua segurança. Né? É pela seleção de exemplos execráveis, né? Vamos censurar o planeta inteiro porque existem tarados, existem pedófilos, existem até nazistas, imagine você. Né? E aí vai criando aquela cadeia, né? Você tem as pressões que vêm de cima, né? Que são as ameaças de processos antitruste contra quem não entrar no jogo, como aconteceu com o Google, né? Que entrou no jogo. Né? Ameaças de leis que inviabilizem o seu negócio, dinheiro fácil para uns e dinheiro nenhum para os demais, que é o que explica por que mais de 100 universidades americanas, o Vale do Silício inteiro para começar, né? Tem departamentos de estudos da desinformação, criando bancos de dados e ferramentas de informática para caçar gente na rede. Né? Tem as pressões de baixo, né? Que são o aparelhamento dos funcionários dessas redes, né? As ameaças de linchamento midiático de quem não adere, né? Como estão sempre tentando fazer aí com o Elon Musk, né? Os boicotes, né? de produtos e de anunciantes e as ameaças diretas aos gestores dessas redes, como é o método do Alexandre de Moraes aqui, que ligava pessoalmente, imagine. O presidente do Supremo Tribunal e do Tribunal Eleitoral brasileiro ligava pessoalmente para funcionários subalternos do Twitter para dizer: olha aqui, você bota o senador para fora da sua rede, bota não sei quem para fora da sua rede, e você vai dizer que foi iniciativa sua, não vai dizer que foi porque eu estou mandando. E se não fizer isso, eu vou prender você. Tá? É gente desse nível, cara. Aí você se pergunta, e os CEOs, né, dessas redes, são reféns ou são aliados desses esquemas? Cara, eles fazem parte de uma mesma elite. Né? Essas Faria Limas, essas coisas, beberam todos na mesma fonte monocultural. Né? Vieram todos das mesmas universidades. E as exceções que existem não têm coragem de se manifestar contra. Nenhum desses caras quer virar um alvo. Aí você tem um outro tipo de pressão, que é o do meio. Né? Todas as big techs adotam a mesma política. Uma depois da outra vai caindo. Né? Todas banem as mesmas pessoas. Né? Cada uma que adere aumenta a pressão sobre as demais. Né? Esse é o método do cartel, né? Tradicionalíssimo, velho como a humanidade. Né? O cartel se estabelece quando empresas que deveriam competir umas com as outras agem coordenadamente, por algum tipo de interesse. Né? Então, um cartel é só um monopólio disfarçado, com múltiplos players, mas é um monopólio. Né? Só. Aí vem esses argumentos, mas as companhias privadas podem fazer as suas regras. Bom, quando elas aderem à censura, isso é argumento a favor. Né? Quando elas não aderem, é argumento contra. Né? O fato, gente, é que precisa de um líder muito forte para resistir a esse tipo de pressão. E empresário não é herói da resistência. O empresário não é um cara que tem essa vocação. A vocação do empresário é... A descrição do empresário é aquele tipo de sujeito que tem obsessão por ganhar todo o jogo em que ele entra. É um tipo de animal absolutamente necessário para a sociedade, mas que tem que ter os seus limites. Ele joga qualquer jogo de acordo com a regra que é dada, explorando todas as falhas dessa regra. Então, não é do empresário que tem que vir isso, é de outro tipo de agentes da sociedade, que é o pessoal da política, o pessoal da imprensa. E aí você cai nessa coisa da praça pública eletrônica. Né? Quando a Constituição americana foi escrita lá atrás, né, tinha milhares de praças públicas espalhadas por milhares de cidades no país inteiro. Todo mundo podia subir num caixote e fazer o seu discurso, como já podia lá desde a Inglaterra, lá atrás,
né? E qualquer um podia se reunir em volta desse cara para ouvir o discurso dele. E é por isso que a primeira emenda, né, além de garantir a liberdade de expressão, garante também o direito de reunião pacífica. É porque se referia a essa situação, né, do pregador da praça pública. E agora, onde é que as pessoas se reúnem hoje em dia? Né? Pensa um pouco. Cara, a liberdade de expressão foi privatizada, né? A praça pública foi privatizada. Os agentes privados aí têm o poder de decidir se você tem ou não o direito à liberdade de expressão. Ele te põe fora da rede, você perdeu o seu direito de liberdade de expressão, que é o primeiro da Constituição americana. Um punhadinho aí de bilionários decide o que cada um de nós pode ou não pode fazer. E isso, cara, essa possibilidade ao alcance da mão é que pôs todas essas bestas feras, os grandes trilionários que só pensam no poder, os George Soros da vida, né? As fundações Ford, essas entidades que você não consegue definir bem que cara tem e que são donas de tudo no planeta, né? Esses caras só pensam no poder, né? E para eles se decretarem a sua pena de morte virtual, é 2 palitos. Então, hoje, como é que é essa pena de morte? É a desplataformização, quer dizer, a sua expulsão de você da rede, e a desmonetização, né? A desmonetização é o modo preferido de ação do Alexandre de Moraes. Ele começou pelo segundo estágio, né? Aprendeu com o Trudeau, esse que acabou de renunciar no Canadá, lá que fez isso, foi o primeiro que fez isso na greve dos caminhoneiros lá do Canadá, né? Bloqueou todas as contas dos caras, sem ter lei para isso, né? E esse é o campo onde o Alexandre de Moraes mais se esmera, né? Ele expulsa a pessoa da economia moderna, impede o cara de trabalhar e alimentar a sua família. E apela para o esquema nazista, né? Persegue as famílias das vítimas dele, né? Levanta acusações de exploração de menores contra pais de filhos que tentam furar a desmonetização dos seus pais que estão lá, sem dinheiro para alimentar a família. Ele vai para cima dessas crianças, menores de idade, manda aquele delegado sinistro dele ir lá e fazer terrorismo com criança. Esse é o tipo de gente que nós estamos lidando. E esse é o tipo de gente que grita contra a declaração do Zuckerberg, né, que reconcilia a humanidade, ou promete reconciliar a humanidade com a base do movimento de civilização, né, que é esse que eu disse. Separar os atos das palavras e dos pensamentos, e as palavras e os pensamentos é uma coisa que diz respeito exclusivamente às relações de cada ser humano com cada ser humano. Se você delegar esse poder para outro, você cai de volta na barbárie. É disso que se trata, gente. Não entrem na conversa desse barulho, porque isso aí é podre.